Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: não pôr a candeia debaixo do alqueire. É Jesus nos ensinando mais uma vez e, como de costume, ensinando-nos por parábolas. Aí os discípulos perguntam: por que Jesus fala por parábola? Por que o Senhor fala por parábola? Jesus vai nos explicar. Eu agradeço a todos a presença de vocês nesse contexto. Então vamos estar falando sobre esse capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire. Naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus esteve ensinando na Galileia, toda a região do Antigo Oriente, que hoje é o Oriente Médio. Naquela época não existia energia elétrica, nós sabemos disso. Então Jesus falava em candeia, era como um lampião, e alqueire. Alqueire era uma vasilha com a qual se mediam os cereais. Não pôr a candeia debaixo do alqueire significa não coloca-se a luz embaixo de uma cesta. Vamos estudar um pouquinho na lição 28 do ensino da luz, pelo espírito Hilário Silva, uma psicografia de Francisco de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, diz assim: Senhor, disse Tadeu a Jesus após um dia de trabalho estefante, qual é o nosso maior dever na execução do Evangelho para a redenção das criaturas? Jesus nos ensina. E ele diz assim: em meio a uma grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a um enorme casarão que mais parecia um enorme labirinto. Então começou uma tempestade, as pessoas que caminhavam por uma estrada, naquela época, viram um casarão enorme, entraram no casarão enorme e se esconderam nos mais internos recintos. E vindo a noite, acabando a tempestade, tudo escuro, e em vão eles procuravam a saída. Começou então um enorme conflito, lamentos, assaltos, pancadas, pragas, correrias, verdadeiro crime nas trevas. Um homem que pela estrada passava ouviu os pedidos de socorro, que partindo daquele triste casarão e longe de gritar ou discutir, acendeu a sua candeia, entrou no casarão e passou entre os amotinados em profundo silêncio. Bastou a luz daquele lampião que ele carregava para que todos percebessem o absurdo que vinham fazendo, ao mesmo tempo que encontravam por si só as portas libertadoras. E Jesus conclui então: se a luz do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão com facilidade o caminho. E que fazer, Senhor, para semelhante conquista? Disse Tadeu. Jesus, continuando em sua contemplação do céu, como um exilado buscando alguma visão da pátria distante, aclarou docemente: procuremos o reino de Deus e sua justiça, isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo mais nos será acrescentado. Esse texto maravilhoso nós encontramos em Mateus 6, versículo 33. Concluindo, não se coloca candeia debaixo do alqueire, mas põe no alto, a fim de que a luz que ela reflete possa iluminar a todos e toda a casa. Esse é o ensino da luz. Não pôr a candeia debaixo do alqueire, não esconder a luz que brilha em você. É o que Jesus nos pede. E isso está então no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e encontramos esse texto em Mateus 5,15 e em Lucas 11:33. Muito bem. Em Lucas 8, 16 e 17, ele nos esclarece o seguinte: Jesus diz assim: isso acontece porque não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem nada que seja secreto e que não venha a ser conhecido. Nesse ensinamento, temos Jesus nos incentivando a fazer boas obras, quando ele diz que a luz de vocês brilhe diante das pessoas, de tal forma que, ao verem as boas obras de vocês, elas deem glória a Deus. Jesus pede para que nós não escondemos a luz que brilha em nós. E fazemos isso quando praticamos caridade, quando auxiliamos, quando consolamos as pessoas que estão precisando de carinho, de atenção, que emprestemos nossos ouvidos para ouvi-las. Quando valorizamos nossos semelhantes, quando nós perdoamos, exemplificando através da nossa vida, ensinando e assim por diante. Vamos lembrar que apesar das dificuldades, das pessoas difíceis do nosso caminho, nós entendemos que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão.
Em Lucas 8:18, Jesus está nos alertando dizendo assim: tenham cuidado em como vocês ouvem o que eu falo, e completa: quem tem receberá ainda mais, mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Dito isto, os discípulos perguntaram: por que o Senhor ensina por meio de parábolas? E Jesus responde: eu lhes falo por parábolas, porque eles, as pessoas da época, não estão em condições de compreender certas coisas. Eles olham, mas não veem, ouvem, mas não entendem. Assim, dizer-lhes tudo ao menos agora seria inútil. Mas a vós digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Nós entendemos que os apóstolos, os discípulos que Jesus escolheu como apóstolos, os 12 discípulos, eram espíritos mais evoluídos, Então, a eles tinham maior compreensão, Jesus podia falar mais diretamente. Mas ao povo, de um modo geral, ele tem que falar com parábolas, com exemplos, para que as pessoas pudessem entender melhor. Quando Jesus diz: quem tem receberá ainda mais, mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Esse texto está em Lucas 8:18. Ele, Jesus, nos mostra que todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem recebe. Há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. É o exemplo que nós temos, por exemplo, do Rio Jordão. O Rio Jordão, meus amigos, o Rio Jordão, ele percorre todo o Oriente Médio, todo o Antigo Oriente, como nós conhecemos, toda aquela região da Palestina. Ele nasce lá ao norte dessa região, na Síria, e vai desaguar lá no sul do Oriente Médio. O que acontece com este rio? Ele vem e deságua suas águas num lago chamado Tiberíades, Mar Tiberíades. É um lago tão grande que parece um mar. Cada gota de água que esse lago recebe, ele também devolve. E o Rio Jordão continua seu percurso até o sul da região da Palestina. Chegando no sul, ele deságua suas águas em outro lago também muito grande. Só que esse outro lago, ele recebe e não doa nada das suas águas. Fica tudo ali retido. Sabe como chama o primeiro lago que o Rio Jordão deságua? Chama-se Lago Tiberíades, ou o famoso Mar da Galileia, como é conhecido, onde Jesus realizou muitos milagres, as crianças brincavam, os pescadores pescavam naquela região, naquele lago. Era um mar maravilhoso, continua sendo. O outro mar, lá no sul da região do Oriente Médio, chama-se Mar Morto, porque toda a água que ele recebe, ele retém, e praticamente ele só evapora de acordo com o calor do local. Isso é um exemplo para nós. Quando nós temos o que oferecer para alguém, nós também recebemos. É como um copo d'água pela metade, sempre está pela metade, porque você pode completar, pode beber água, oferecer para alguém, completa novamente e assim por diante. A pessoa que recebe e não oferece nada para ninguém é comparado a um copo de água cheio. As pessoas com dificuldade até de andar, se não derruba água, não oferece para ninguém, mas também não recebe mais, porque já esgotou. As pessoas percebem o egoísmo daquela pessoa, então está acabando não recebendo mais também. Por isso que nós temos que dar para receber, porque quem dá recebe, é o que disse Jesus. Bate a porta e ela se abrirá, disse Jesus. Pedi e obtereis. Então, devemos nos perguntar: qual é a minha condição? Qual é a nossa condição? Lembremos o que Jesus nos disse em Mateus 13:16. Felizes são os seus olhos, pois eles podem ver, e os seus ouvidos, pois eles podem ouvir. Vejam bem, felizes são os seus olhos, pois eles podem ver, e os seus ouvidos, pois eles podem ouvir. Nós somos, segundo Jesus, o cristão é o sal da terra, é a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, disse Jesus. Se o sal perder o seu sabor, não presta para mais nada. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. E aí ele cita: uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Jesus compara a luz de uma cidade vista do alto com a luz que cada pessoa tem. Então, como não se pode esconder
uma cidade no alto de uma montanha, não podemos ocultar nossos bens, o nosso saber em qualquer setor da vida, quando esses podem beneficiar o nosso semelhante, os mais necessitados. Não temos o direito de guardar só para nós, com egoísmo ou falta de coragem, o que de graça recebemos, ou seja, os nossos talentos. Compartilhar e praticar caridade deve fazer parte de nossos valores. Compartilhar e praticar a caridade. Gente, é maravilhoso compartilhar a caridade, praticar a caridade. Deve fazer parte dos nossos valores para serem usados em favor do nosso próximo, dos mais necessitados. Nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 627, onde se fala sobre a utilidade dos ensinamentos do Evangelho dado pelos Espíritos. Dizem os Espíritos: nós somos encarregados de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, se pergunta, qual a utilidade dos ensinamentos do Evangelho dado pelos Espíritos? Se uma vez já temos a Bíblia Sagrada com o Novo Testamento. E os Espíritos respondem: nós somos encarregados de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. É por isso que não se pode deixar que cada um interprete a lei de Deus de acordo com suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. O Espiritismo hoje projeta a luz esclarecendo-nos sobre uma imensidade de pontos obscuros. Se os Espíritos ainda não disseram tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possui mistérios reservados aos privilegiados, mas porque cada coisa deve vir a um tempo oportuno. Os Espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra ideia, e dão aos acontecimentos o tempo que lhes prepara a aceitação. Meus amigos, o que nós temos para esse momento é este capítulo do Evangelho. Então, o que eu peço a todos, o que nós nos alertamos sobre isso, vamos usar a luz que Jesus deixou sobre nossa consciência, vamos manifestar essa luz em auxílio do nosso semelhante. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, vivam intensamente e sejam muito felizes. Muito obrigado.